havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara. O versículo 9 diz: o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, é um texto que certamente muito conhecido. Quando Deus sonhou com a humanidade, quando Deus sonhou em povoar a terra, assim como um pai, uma mãe prepara um quarto na casa para o filho que vai chegar, assim como a mãe e o pai prepara o berço, prepara o enxoval, e o quarto muito especial daquele filho que é sonhado pelos pais. Deus também, na terra que pertence a Ele, é dito que Ele plantou um jardim, Ele plantou um lugar de delícias, Ele colocou ali árvores de toda espécie, Ele colocou ali animais, Ele colocou água em abundância, um rio que se dividia em 7, passava por ali, ainda hoje corre perenemente, caudalosamente o rio Tigre e o rio Eufrates ali no Oriente, rios que banhavam o jardim do Éden. E naquele jardim que não era o jardinzinho lá da minha casa, não, era um jardim imenso, era um continente inteiro, era um lugar onde o elefante tinha para comer em abundância, era um lugar que sustentava grandes rebanhos e grandes manadas, era um lugar de delícias, era um lugar de abundância. E ali Deus, Ele colocou o homem e colocou a mulher. Ele colocou ali o primeiro casal. E esse jardim, o texto diz que o Senhor, o Deus eterno, havia plantado um jardim. Veja, tudo que Deus faz é muito especial. O jardineiro dos jardineiros é o Senhor. É aquele que planta o seu jardim. Ele é chamado ali em João 15, primeiro, de agricultor. Ele é o agricultor dos agricultores, ele é o criador da agricultura. Deus, ele plantou um jardim. Agora você imagine se alguém que é profissional em jardinagem, consegue fazer paisagismo, de forma que chama a nossa atenção quando a gente passa e vê. Agora você imagina o próprio Deus fazendo esse trabalho, plantando um jardim, porque tudo que Deus faz é perfeito. A Bíblia diz que à medida que Deus trabalhava ali na criação, ao final do dia, há uma expressão que diz: e via Deus que tudo era bom, e viu Deus que tudo era muito bom. Olha o padrão de Deus para as coisas. Você já viu uma manga? Veja que fruta tão especial que é a manga, não é? É um pão, olha que pão, que coisa tremenda que é uma manga, e ela já vem com aquela embalagem. Ninguém faz uma embalagem como Deus faz a embalagem do pão. Imagina, a manga tem aquela pelezinha assim, tão fácil de ser removida. Você já viu a banana? A banana já é aquele pão pronto, que você pega, é só abrir assim, de cascar. Que embalagem perfeita. Tudo que o Senhor faz é muito bom. O alimento que Ele faz é perfeito, é maravilhoso. E o jardim que Ele planta, esse jardim é um jardim especial. E olha o lugar onde Ele planta o jardim. O texto diz que Ele plantou um jardim na região do Éden, no Oriente, para o lado do leste, ou para o lado oriental. Que lado é esse? O lado oriental, aqui onde eu estou, é mais ou menos nessa direção aqui, ó. Mas quase na diagonal do templo, porque o sol nasce deste lado aqui. Então o oriente, ou o lado oriental, ou o lado leste, é o lado de onde o sol levanta todas as manhãs. É voltado para este lado que Deus, ele vai plantar esse jardim. Sabe, Ele não plantou o jardim virado para o sul,
nem virado para o norte. Se tivesse virado para o norte, veja, o norte é para cima, o norte já é um lugar de Deus. O norte já é um lugar da maravilha de Deus, então não seria esse lugar. Deus, ele não planta lá para o sul, porque o sul é para baixo, fala das coisas de baixo. E Deus, ele não tem projetos voltados para aquilo que está nas trevas, aquilo que está embaixo, aquilo que está decaído, não. Deus, ele não fez o jardim voltado para oeste, porque o oeste é o lugar onde o dia termina, é o lugar onde as coisas vão se concluindo, vão terminando. Não, Deus, ele planta do lado oriental, é o lugar dos começos, é o lugar das novidades, é o lugar das coisas novas, porque nosso Deus é um Deus de coisas novas, é um Deus que há de fazer coisa nova na tua vida nessa manhã, é um Deus que há de fazer novas todas as coisas no teu viver. Ele planta o jardim para o lado do sol nascente, dizendo: é um tempo de novidade. O templo, o tabernáculo também tinha a sua porta voltada para o lado oriental, para o nascer do sol, porque Deus é luz e em Deus não há trevas. Deus é um Deus de começo e de recomeços, porque para Ele não há causa perdida. O texto também vai nos dizer que o Senhor fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento. Ele provê alimento para aqueles que estavam no jardim. Deus é um Deus de provisão, Ele é um Deus que tem cuidado, Ele cuida do lírio do campo, Ele cuida do passarinho, Ele cuida de você também. Então o Senhor, ele fez provisão naquele jardim, e no meio desse jardim, olha só que coisa especial, estavam duas árvores muito especiais. Uma era a árvore da vida. A árvore da vida estava ali naquele jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava ali essas duas árvores, e o homem podia com liberalidade comer de tudo que estava no jardim, e também podia comer da árvore da vida. O homem tinha acesso livre ao fruto da árvore da vida. Que coisa gloriosa. A única coisa que Deus vai vetar ao homem é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o Senhor advertiu o homem dizendo: não toque nessa árvore, porquanto o fruto dessa árvore não vai te fazer bem. Não toque, não se alimente dessa árvore. Foi a única coisa que Deus restringiu ao homem. Era a única ordenança que Deus deu ao ser humano, que com seu livre arbítrio podia simplesmente obedecer e viver na presença do Senhor, em obediência e com prazer em viver diante do Deus que o criou. Mas você conhece a história. O homem, ele infelizmente veio a cair, o homem infelizmente veio a pecar, ele desobedeceu a Deus, ele comeu daquela árvore que lhe fez mal, aquela árvore que lhe roubou, através da proposta do adversário, do inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Satanás, ele se apresentou ali, se apossou de uma serpente, tomou a forma corpórea de uma serpente e foi ali matar a alegria daquele casal, foi ali destruir a paz que havia naquele casal. Ele foi ali tirar aquele lugar onde o homem vivia na presença do Senhor. Ele foi quebrar aquela comunhão que o homem desfrutava naquele lugar. Ele foi destruir aquela vida que o homem tinha naquele lugar de delícias. E o homem, ao cair e a se contaminar com o pecado, o pecado, ele constrói então essa separação entre o homem e Deus. E quando o homem está em pecado, Deus vai fazer-lhe uma promessa, mas vai também tirá-lo do jardim de delícias, vai tirá-lo daquele lugar, porque a árvore da vida, ela não poderia ser acessada por aquele que estivesse em pecado. A árvore da vida não podia ser tocada por aquele que estivesse em uma vida que o separa da comunhão com Deus. Então o homem é tirado do jardim. Gênesis 3:24, você pode acompanhar comigo, porque diz a palavra: Deus baniu, ou seja, Deus tirou Adão e Eva lá daquele jardim plantado no Oriente. E diz o texto: e no lado leste do jardim do Éden,
estabeleceu querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. A porta leste, a porta oriental, que dava acesso ao jardim, que dava acesso à árvore da vida, essa porta foi fechada. Essa porta ficou guardada pelos querubins, por essa espada flamejante que impedia agora que o homem tivesse acesso ao jardim do Éden, tivesse acesso à árvore da vida, e ele agora teria que viver do lado de fora do jardim. Ele teria que lavrar a terra, mas lavrar agora do lado de fora, do lado exterior, lá do jardim do Éden. E sabe, querido, querida, esse lugar de delícias, esse lugar especial que Deus preparou para o homem, para que o homem vivesse uma vida de regozijo e de felicidade na sua presença. Apesar do homem ter perdido tudo isso, Deus, ele não desistiu daquilo que ele sonhou para o homem. Deus, ele não desistiu de todo o bem que ele sonhou em dar para o ser humano. Apesar do ser humano ter, eu posso dizer, desistido de viver ali em obediência ao Senhor. Apesar do ser humano ter fechado a porta para si mesmo, Deus, ele não desistiu do seu propósito para com o homem. Deus não desistiu de dar ao homem um lugar de delícias para que ele viva na sua presença. Os propósitos de Deus não mudam. Você pode mudar, a sua atitude pode mudar, inclusive mudar em relação a Deus, mas as atitudes de Deus em relação a você não vão mudar. E na sua palavra, ele deixou registrado: eu, o Senhor, não mudo. Tiago fala de Deus como aquele em quem não há mudança, nem sombra de variação. Os propósitos que Deus tem para você são propósitos de bem, Deus não muda. São propósitos de bem para te abençoar, são propósitos de bem para te dar uma vida de felicidade, são propósitos de bem para te dar uma vida de regozijo, de comunhão com Ele, de comunhão com o seu Espírito. Deus, ele não muda o seu propósito. E quando o tempo vai passar, e o homem agora vivendo do lado de fora desse jardim, veja o que vai acontecer com o ser humano. Em Gênesis 14, versículo 16, a palavra diz: então saiu Caim da presença do Senhor. Caim também veio a cometer o primeiro homicídio, e por isso Deus vai tratar com Caim. E quando Deus trata com Caim, a palavra diz: saiu Caim da presença do Senhor. Ele também estava fora do jardim e habitou na terra de Nod. Ele podia percorrer toda a terra. Deus deu a Caim a liberdade de ser errante, de andar em toda a terra, mas quando Caim vai buscar uma habitação, olha onde é que Caim quer ficar. É dito que ele habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ou seja, ele permaneceu próximo da porta do Éden, mas ele não teria acesso ao Éden, porque para ter acesso ao Éden, era preciso que ele escolhesse mudar, ele escolhesse viver uma vida de obediência ao Senhor, e Caim, ele era rebelde. É dito por Tiago, por João, que Caim era do maligno na sua primeira carta. Ele diz: não sejamos como Caim, porquanto Caim era do maligno. Caim se voltou para o maligno, ele queria ficar perto da porta do jardim, ele sonhava certamente entrar no Éden, mas no Éden, no lugar de delícias, não se poderia entrar fora da comunhão com o Senhor, fora de uma vida de obediência ao Senhor. Ele permaneceu ali perto do jardim. Os anos vão passar, muito tempo vai passar. Deus, ele vai encontrar em Gênesis 12 um homem chamado Abrão, e vai chamar Abrão para andar com ele, e vai fazer de Abrão seu aprendiz, um aprendiz da obediência. E Abrão, que era um aprendiz da obediência, ele cometia erros, ele cometia equívocos. Um desses erros foi andar com o sobrinho Ló. Deus havia dito a ele: olha, sai da tua terra, do meio da parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas quando Abrão vai obedecer a Deus, ele não obedece de modo perfeito. Ele vai levando uma espécie de seguro, ele vai levando Ló, porque ele ainda não confiava em Deus perfeitamente. A sua fé, o pai da fé, ainda não era o pai da fé, ele era um aprendiz da obediência. E ele vai andar com Ló, e o seu convívio com Ló acaba não dando muito certo, e eles vão ter que se separar.
separar, porquanto não era correto que os pastores de Ló vivessem brigando com os pastores de Abrão, seu tio, porquanto a terra tinha sido inundada pela prosperidade que Deus havia dado a Abrão e também a Ló, que andava com Abrão. Então eles vão ter que se separar, é o que Abrão propõe a Ló. A palavra diz que dois não brigam se um não quiser, e Abrão não queria brigar. Então em Gênesis 14, você pode acompanhar a palavra comigo. Gênesis 14, diz o versículo de número 13: então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim, olha a referência ao Éden, era como o jardim oriental, era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. O versículo 11 diz: Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu, olha que rumo que ele tomou, e partiu rumo a leste, rumo ao oriente. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E o versículo 13 diz: ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Sabe, Ló, ele, a exemplo de Caim, ele também toma a direção correta. Ele vai para o rumo leste, ele se volta para ficar próximo da porta do Éden, próximo da região do Éden, do lado oriental. Mas olha, para essa escolha ter efetividade na vida de Ló, ele teria que ter preferido também viver em obediência, viver longe do pecado. Mas Ló, apesar de tomar o rumo certo, ele tomou o rumo certo, mas ele queria ficar perto do pecado. Ele tomou o rumo certo, mas ele ficou vivendo ali perto de Sodoma e de Gomorra. E o versículo revela que eram pessoas que viviam ali extremamente malignas, que praticavam. Ló foi viver em meio a uma sociedade que praticava pecados horríveis contra o Senhor. Não basta tomar o rumo leste, mas é preciso viver de acordo com o Deus que estabeleceu uma porta, um lugar de delícias, um recomeço lá no lado leste. Querido, querida, Gênesis 13 vai dizer uma coisa: aquilo que Abrão, que andava com Deus, que era um aprendiz da obediência, vai aprender. Abrão, ele vai aprender uma coisa: quando ele começou a andar com Deus, ele não obedecia de modo perfeito. Ele vai levando Ló, Deus lhe fez promessas, mas ele vai levando uma espécie de seguro para ele, porque ele não tinha filhos. Mas agora que ele se separa de Ló, agora que ele está só, agora que ele está na inteira dependência de Deus, agora que ele resolve confiar inteiramente em Deus e depender inteiramente do Senhor, agora que ele se volta inteiramente para o Senhor, ele faz uma entrega, ele se livra de todos os seus salvos condutos, ele abre mão de todos os seus seguros de vida para depender do Deus Todo-Poderoso. Ele constitui o Senhor a sua segurança, ele olha para o Senhor e ele passa a ver no Senhor a sua única segurança. Ele se firma no Senhor, e ao se firmar no Senhor, veja o que vai acontecer com Abrão. Gênesis 13, 14 diz: então, depois, porque tem coisa na minha vida e coisas na tua vida que só vão acontecer depois. Depois de quê? Depois que você se desvencilhar daquilo que te impede. A palavra diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, na direção leste, na direção do Senhor, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Mas antes, diz a palavra, estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos agora o embaraço. Tem coisa que te embaraça, tem coisa que vai querer impedir o teu progresso, tem coisa que vai querer te enredar. É o laço do passarinheiro que está ali armado para te prender, para enredar você, para impedir que você avance na caminhada. Mas a palavra diz: olha, te livra do embaraço, te livra do laço do passarinheiro.
tudo que te impeça, tudo que te tem impedido a teu avanço, o Senhor, Ele tem um recomeço para você. Deus, Ele tem uma promessa para cumprir na tua vida. Deus tem bênçãos e sonhos para realizar a teu respeito. Mas para você viver os sonhos de Deus, é preciso tirar todo o embaraço, é preciso renunciar todo o pecado, tudo aquilo que te impeça a comunhão plena com o Senhor. Deus, Ele te quer, mas você precisa deixar tudo por Deus. Você precisa renunciar ao pecado. Quando aquele moço rico chega diante de Jesus, ele diz: que devo fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus lhe fala da palavra. Jesus lhe fala dos mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Mas aquele moço diz e afirma: tudo isso eu já conheço e tenho feito. Bem, em verdade, ele não fazia tudo isso, e Jesus então põe à prova a realidade dele e diz: é verdade então? Então deixa aquilo que te embaraça, deixa aquilo que te impede, aquilo que você ama mais do que ama ao próprio Deus. O que, Senhor? Deixa essas riquezas são embaraço na tua vida. A palavra diz que devemos ajuntar tesouros no céu, porque na terra a traça corrói, o ladrão rouba. Mas o problema maior não é esse prejuízo, o problema maior é que aonde está o meu tesouro, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aleluia. Quem é o teu tesouro? Faça do Senhor o teu tesouro. Coloca no Senhor a tua confiança. Como diz o salmista: depositei no Senhor. Faz o depósito da tua esperança no Senhor. Faz o depósito da tua vida no Senhor. Jesus, Ele diz: aquele que tiver a vida por preciosa. Claro, se a vida for preciosa demais para mim, eu não vou entregá-la ao Senhor. Eu vou dizer: não, mas a vida é minha. Eu não vou depositar nas mãos do Senhor. Eu não vou entregar a minha vida agora nas mãos do Senhor para viver os sonhos dEle, não os meus sonhos. Eu vou resistir a esta decisão. Mas o Senhor diz: aquele que tiver a vida por preciosa vai perder a sua vida. Mas aquele que me amar mais do que amar a própria vida, aquele que entender que eu sou o verdadeiro tesouro, vai abrir mão da sua própria vida para ter acesso a esse tesouro. Esse vai me entregar a sua vida. É exatamente isso que Abrão está vivendo agora. Ele tinha Ló como um seguro, Ló como uma garantia. Ele abriu mão da garantia e ele entendeu, disse: a minha garantia é o Senhor, a minha confiança estará no Senhor, eu vou depender somente do Senhor. Então, quando Abrão toma esta decisão, Gênesis 13:14 diz: então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos. Ergue os teus olhos agora. Agora você vai ter visão de Deus. Então a sua visão era turvada pela garantia que você tinha, por aquilo que te prendia, por aquilo que você queria servir a Deus, mas sabe, tem isso aqui que eu não posso deixar, tem isso aqui que eu não posso abrir mão. A visão ficava turvada. Agora o Senhor diz: ergue teus olhos para ter visão perfeita. Olha, começa a ver a visão de Deus na tua vida. Receba a visão do Senhor agora. Ergue teus olhos e observa bem. Do lugar em que estás, para o norte, para cima. Agora olha na outra direção oposta, para o sul. Agora olha para o oriente, para o lugar de onde o sol nasce, para o leste, para a direção dos recomeços, para a direção das novidades. Aí o Senhor diz: agora olha para o oeste, olha para o ocidente, olha para o lugar onde as coisas terminam. Deus está mandando Abrão olhar para todos os pontos cardeais, para os 4 pontos cardeais, para as 4 direções que ele tinha diante dele. Aí o Senhor diz para Abrão: toda a terra que vês, à frente, atrás, à esquerda, à direita, toda a terra. Olha que plenitude que Deus está dando a ele. Toda a terra que vês, eu darei. Aleluia. Eu darei toda boa dádiva. Todo dom perfeito vem unicamente de Deus. Você precisa crer nessa palavra. Eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu e a minha casa.
eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, oh glória, eu e toda a minha casa, a ti eu darei. Vou te abençoar e vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família, porque você está se desprendendo de tudo que impede a minha presença na tua vida. Você está se desprendendo de tudo que impede que você tenha uma comunhão perfeita comigo. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você não pode servir a Deus e as coisas deste mundo. A palavra diz que a amizade do mundo nos faz inimigos de Deus, constitui em nós inimizade contra Deus. O Senhor diz: não podeis servir a dois senhores, escolhei a quem quereis servir. É o que diz o profeta a Israel quando cocheava entre dois pensamentos, entre adorar a Deus e adorar a Baal. Você precisa ser inteiro na mão do Senhor, ser completo no Senhor, ser completa no Senhor. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Você não pode dividir a sua adoração com Deus e com o padroeiro, a sua adoração com Deus e com aquele ídolo, a sua adoração com Deus e adorar aquele profeta que faz aquelas profecias que agradam você e você só toma a decisão depois que o profeta fala com você. Nós temos que ser guiados unicamente pelo Espírito Santo de Deus. A nossa relação tem um Shema que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eahati, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, unicamente a Ele adorarás, unicamente a Ele servirás. O meu vínculo com Ele não pode ser entremeado por outros vínculos, por coisas que me embaraçem a sua presença. É o que acontecia com Abrão, mas agora que ele se livrou do embaraço, o Senhor diz: toda a terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te. Abrão estava prostrado, ele agora vai se levantar. Ele não andava, ele se arrastava. Ele não andava, ele pensava que andava com Deus, mas ele remava. E o Senhor nos chama para andarmos com Ele. E por isso Ele diz: levanta-te agora. Percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura. Toda a terra pode percorrer em todas as direções, é o que o Senhor está dizendo para ele, porque eu te darei. Então Abrão mudou todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos Carvalhos de Manre, que significa força, lugar de força, na cidade de Hebrom, lugar de pacto, onde construiu um altar dedicado exclusivamente ao Senhor. Sabe o que é que o Senhor fez com Abrão? Deus está dizendo assim: Abrão, quando você resolve andar inteiramente na minha presença, quando você deixa todo o embaraço para ser inteiramente meu, Abrão, eu abro a porta no leste, eu abro no norte, eu abro no sul, eu abro no oeste, porque eu não dependo de direções, eu não dependo se você está no nordeste do Brasil, ou se você está no sul do Brasil, ou se você está no norte do Brasil, eu não dependo se você está na cidade mais industrial do país, que é São Paulo, para poder ser abençoado. Eu não dependo, Abrão, de circunstâncias que favoreçam o meu agir na tua vida. Eu te farei abençoado, pode percorrer toda a terra, porque eu serei contigo, à esquerda, à direita, à frente e atrás, todo lugar onde você colocar a planta do teu pé, eu estarei contigo para te abençoar. Diz Deuteronômio 28, bendito sereis ao entrar, e bendito sereis ao sair, bendito o fruto das tuas mãos, bendita as tuas panelas, bendita a tua família, bendita a tua casa. Poderão vir contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos vão fugir da tua presença, porque a bênção do Senhor estará sobre a tua vida. Mas para que eu viva essa verdade de Deus, para que eu viva esta promessa do Senhor, eu preciso deixar o embaraço, eu preciso deixar a desobediência, eu preciso fazer uma escolha de servir inteiramente ao Senhor. Escolha feita. Quando você toma esta decisão, aí eu te convido agora a entrar pela porta, que vai mudar a tua vida. João 10,
Versículo 7 diz a palavra: sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Eu vou dizer de novo o que Jesus disse para você entender. Eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Lembra aquele que foi lá no Éden, aquela serpente? Era ladrão, era um assaltante. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não os ouviram. O versículo 9, Jesus falando, ele diz: eu sou a porta. Jesus é a porta. Eu sou a porta. Porta é lugar de passagem. Porta é aquilo que me permite entrar, sair de onde estou e entrar em outro ambiente. Jesus é a porta. Ele diz: qualquer pessoa. Oh glória. Você que diz assim: comigo não acontece. Oh glória. Comigo dá errado. Comigo nada está dando certo. Oh glória a Jesus. Eu vejo dar certo com o da direita, com o da esquerda. Acontece até com alguém da minha família, mas comigo não acontece. Eu vou te dizer uma coisa: se você entrar por essa porta, a palavra diz qualquer pessoa que entrar por mim, entra por Jesus. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará. Você entra por essa porta que é Jesus e vai encontrar saída. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus não é o Hotel Califórnia, que os roqueiros gostam de cantar. O Hotel Califórnia, que está lá no deserto. E quem conhece a tradução da música sabe que a letra diz que no Hotel Califórnia você entra, mas você não consegue sair, porque o Hotel Califórnia é o inferno. Quem entra no Hotel Califórnia não consegue saída. Agora quem entra pela porta, que é Jesus, vai entrar, vai encontrar saída. Você pode estar sem saída. Eu te convido nessa manhã a entrar pela porta, a tomar a decisão mais importante da tua vida. Entregar o teu caminho ao Senhor, tirar todo o embaraço. Eu tenho ainda aqui uma medalhinha na minha casa, foi da minha avó, é uma lembrança. Eu te convido a se livrar desse embaraço. Eu tenho aqui um ídolo familiar ainda, eu aceitei Jesus, mas tinha aqui um ídolo familiar guardado na minha casa. Eu te convido a se livrar desse embaraço. Eu ainda tenho aquela tradição de Cosme e Damião, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu ainda tenho aquelas tradições lá da idolatria. Eu te convido a tirar todo o embaraço da tua vida, todo o embaraço do teu coração. Eu sigo o Senhor Jesus, mas ainda tem aquele vício que eu não consegui me livrar. Eu te convido nessa manhã a fazer uma entrega total do teu ser ao Senhor Jesus, a fazer uma entrega plena da tua vida ao Senhor Jesus, a renunciar tudo que te impeça a presença do Senhor, a andar na sua presença. Vai ser salvo tu e a tua casa. Você vai se levantar, não vai se arrastar, mas você vai caminhar com Deus. Ele vai te dar forças. Daqui a pouco você vai estar correndo e você vai dizer: eu não estou sentindo cansaço. A minha esposa, ela teve um sonho que ela me contou. Eu vou só te contar um trechinho, porque foi revelação de Deus específica para ela. Mas ela disse que em dado momento naquele sonho, ela estava diante de uma porta e ela precisava atravessar a porta, e ela decidiu no sonho atravessar a porta. E ela conta que quando deu o primeiro passo para atravessar a porta, de repente ela percebeu que ela estava avançando, mas ela não estava caminhando, ela estava apenas fazendo o gesto que ia dar o primeiro passo. E ao dar o primeiro passo, o seu corpo, ela sentia no sonho que o seu corpo começava a se mover para a frente. Ela dizia que era numa velocidade extraordinária. Eu disse: você estava vivendo a promessa do Senhor que diz que aquele que entra pela porta, ele vai voar com asas como águia. Não é você mais que está avançando, é o Senhor que vai avançar com você. E olha, não importa se a direção é leste, se a direção é norte, se a direção é sul, se a direção é para trás ou para frente, o Senhor irá
contigo. Oh, glória. Eu tenho 5 minutos. Eu vou convidar a Noemi Nonato para louvar o Senhor. E eu quero te convidar a fazer uma entrega da tua vida ao Senhor e a entrar pela porta oriental, que é Jesus. Deixa todo embaraço nessa hora. Tudo que te impeça a plenitude de Deus na tua vida, e vem confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Você que tem andado na presença do Senhor, já até confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas tem algum embaraço ainda. Te livra desse embaraço nessa hora. Oh glória, eu quero orar pela tua vida, e o Senhor, no dia de hoje, Ele vai fazer mudança no teu viver. Lá em Mateus 4, Satanás ofereceu a Jesus que ele utilizasse o seu poder para transformar pedras em pão. E Jesus disse: não tem caminho fácil, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois que ele tentou fazer Jesus aparecer como um astro, pulando do pináculo do templo e se revelar como o Messias, era um caminho fácil, porque Israel teria visto que Jesus era divino. Aí Jesus disse: não, Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois Satanás oferece a ele os reinos deste mundo, disse: eu te darei tudo isso, se você me adorar. Deus não divide a adoração. E Jesus disse: unicamente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Você tem sonhos? Eu quero te dizer uma coisa: Deus também tem sonhos a teu respeito. Aleluia. Agora eu tenho um desafio para você. Você quer viver os sonhos de Deus? Mais que isso, você abriria mão dos seus sonhos pelos sonhos de Deus na tua vida? Essa é a pergunta que o Espírito Santo me manda te fazer. Entrega. Faz uma entrega total da tua vida a Ele nessa manhã, porque milagres de Deus vão acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, nesta manhã, faça essa aliança inteira e completa com o Senhor. Entre pela porta leste, entre pela porta oriental, porque quem entra por essa porta, teu nome escrito no livro da vida, vai ver brilhar o sol da justiça, como disse Malaquias, e vai viver na Nova Jerusalém, aonde está a árvore da vida, e vai comer da árvore da vida, vai ter vida, ou porque vai ter acesso à árvore da vida por toda a eternidade. Jesus, a estrela da manhã, vai brilhar na tua vida. Ore comigo agora, Pai querido e santo. Eu quero te agradecer pela tua palavra. São os momentos finais, Senhor. Mas eu quero, Pai, apresentar a ti, Pai querido, o teu servo, a tua serva, essa pessoa, Senhor, que tem andado contigo como Abraão andou contigo, que tem andado contigo como Adão e Eva andaram contigo, mas que tinha, Senhor, algum embaraço na caminhada. Tinha algo, Senhor, que ainda impedia o avanço. Tinha algo, Senhor, que impedia que ele se levantasse na plenitude do teu Espírito. Mas nesta manhã, Pai, Espírito de Deus, Espírito Santo, que nos mostra até mesmo os pecados que nos são ocultos, eu te peço agora, trata com teu filho e com a tua filha e fala ao coração dele, fala ao coração dela, e tudo quanto o Senhor tem sido embaraço, impedimento na sua vida agora, ou Senhor lhe mostra, para que ele renuncie agora, ou Senhor, para que ele faça e ela façam uma entrega total da vida nas tuas mãos. Ó eterno, ó bendito santo Deus de Israel, que ela entre pela porta oriental. Escreve, Senhor, o nome dele e dela no livro da vida do Cordeiro, e tudo quanto, Senhor, tem sido perdido, tudo que a locusta tem comido, o gafanhoto, o migrador, o devorador tem levado, porque tem faltado fidelidade, fidelidade no dízimo, fidelidade na oferta, fidelidade na obediência, Pai querido, porque tem te servido, mas não tem te servido plenamente. Em nome de Jesus agora, faz uma restituição da sua vida, firma no seu coração a tua palavra, em nome de Jesus. Cumpre os teus sonhos, Pai, na vida desta pessoa, na vida deste teu servo, desta tua serva, que ele viva a vida abundante que o Senhor tem sonhado para ele, que o Senhor tem sonhado para ela, para ele e para a sua casa, em nome de Jesus.